Alexandre Salgado, você é pré-candidato à Prefeitura de Vila Velha pelo PRP. O senhor pode contar um pouco da sua trajetória, como que o senhor chegou ao PRP, propriamente dito, e também, antes de chegar no PRP, qual foi sua trajetória política em Vila Velha? Então, a minha formação básica está na iniciativa privada, né? Todos os trabalhos relevantes que eu fiz e que me tornaram conhecido do público e da população veio da iniciativa privada através da minha agência, né, de marketing esportivo. Com isso, se abriu uma porta dentro do setor público para mim, onde eu comecei a desenvolver alguns trabalhos e se abriu a possibilidade, devido a uma carência que tem hoje do setor público, de nomes novos, né? Quando eu participei de uma reunião em Vila Velha com alguns empresários, e se colocou essa necessidade de ter nomes novos em Vila Velha, não os nomes repetidos, né? E sugeriram o meu nome, né? E eu até fiquei surpreso, até então não me passava na cabeça essa possibilidade. Eu tenho uma proximidade de amizade muito boa com o Clério, né? E nós concordamos... Nessa época você estava no PDT ainda, né? Não, eu estava sem partido. Sem partido, né? E aí nós fizemos um acordo, eu e o Clério, né, de eu me filiar dentro do PDT e colocar à disposição o meu nome para pré-candidato, né? E assim foi feito. Quando eu tornei público isso, a coisa tomou uma dimensão maior do que eu imaginava, né? A aceitação foi muito boa, as pessoas me procurando, e aí eu comecei a sentir a necessidade de uma estrutura melhor, né? E eu senti que o partido não estava preparado, não estava estruturado para isso. Eu tive várias conversas com o Clério sobre isso, né? Isso chegou até a executiva estadual, tomou uma proporção realmente muito grande. E eu achei por bem não continuar mais no PDT por esse aspecto estrutural. Mas, né? Quando o senhor assumiu a pasta de esportes na Prefeitura de Vila Velha no início do governo Rodney Miranda, o senhor entrou pela cota do PDT? Não, eu entrei por uma indicação que não foi política, né? Eu lembro que na época, já no finalzinho de 2012, o Rodney não tinha escolhido ainda todos os secretários, ele tomou posse sem ter o secretário de esporte, foi o último nome da lista, né? Eu tive uma indicação de alguns atletas, né? O Buru, que é o atleta, foi fundamental dentro desse processo, foi uma pessoa que brigou muito para que eu fosse indicado. E quando eu apresentei o meu currículo, né, isso foi um diferencial na hora, né? Porque ele viu que eu sou formado, eu sou mestre em gestão, eu tinha experiência dentro da área do esporte e vinha com esse respaldo da indicação de algumas pessoas ligadas ao esporte, então ele acatou aquela decisão e, assim, lá para o dia 7, mais ou menos, de janeiro, eu estava tomando posse. Mas e aí, como é que foi essa relação dentro da Prefeitura de Vila Velha e o que levou à sua saída da casa? Eu cheguei para trabalhar com o Rodney como um admirador do Rodney, né? Eu me lembro da primeira reunião, o meu olhar para ele era um olhar assim, de admiração, né? Eu tinha uma visão dele muito positiva, né? E eu, com o tempo, já na primeira reunião, eu percebi que havia uma diferença muito grande de temperamento dele com o meu, né? O que chamava tanta atenção no Rodney, que o senhor também, como milhões de outros eleitores que elegeram o Rodney como deputado mais votado em 2010 e também depois elegeram o Rodney prefeito de Vila Velha contra dois nomes fortes, né, da política Canela Verde, o Max Filho e o Neucimar Fraga. O que encantou o senhor? Quando o senhor fala, eu também fiquei encantado, assim, na primeira... O que é que encanta o Rodney? Há um desejo de todos nós brasileiros de pessoas sérias dentro da política, de pessoas que possam de fato te representar dentro da política, que venham fazer a diferença dentro da política. E eu olhava para Rodney dessa forma, né? Eu olhava como uma pessoa que poderia fazer a diferença pela seriedade, pela competência, por esses aspectos, né? Como eu estava te falando, na primeira reunião que nós tivemos, eu percebi que havia uma diferença de temperamento. O Rodney é muito sério, ele é muito fechado, ele é muito introspecto, E eu já sou totalmente ao contrário, eu sou brincalhão, eu gosto de fazer, né, as pessoas rirem, Então eu percebi que eu tinha que mudar o meu jeito, né, para poder ter continuidade nesse trabalho. Eu falei, senão a gente vai acabar meio que se incompatibilizando por causa de temperamentos, né? Então eu comecei a ter um perfil um pouco mais sério. E aí, com o tempo, nesses 2 anos que eu trabalhei com ele, eu vi que essa característica dele
até atrapalha na gestão, né? Não que ele seja uma má pessoa, mas ele acabou se tornando, comecei a perceber uma pessoa sem muita definição estratégica para comandar uma cidade como Vila Velha, né? Mas isso não impediu da gente trabalhar. A gente elaborou os projetos, participamos do plano estratégico da cidade. O senhor se decepcionou com ele, então? No finalzinho eu fiquei um pouco decepcionado, porque eu sinceramente não esperava dele agir como ele agiu comigo, né? Eu acho que pelos 2 anos que nós caminhamos juntos, por tudo que nós vivemos, né? Tivemos aquele período da chuva em Vila Velha, onde todos se empenharam muito. Eu vi acontecer com o Rodney uma coisa que eu nunca vi acontecer com ser humano nenhum. Aquela pressão toda devido à viagem, aquelas coisas todas. E eu procurei ser muito leal, é uma característica minha, né? De ser muito leal às pessoas com quem eu trabalho. E eu não fiquei chateado por ter saído. Eu acho que ali esse trabalho que você faz no público, ele tem um tempo pré-determinado. Eu tinha um projeto para 2 anos e um projeto para 4 anos, então eu estava tranquilo com relação a isso. Mas acho que o desfecho disso eu fiquei um pouco chateado, eu fiquei bastante decepcionado com isso. Mas o que ele fez para o senhor? Ele simplesmente não fez, né? Ele fez mudança dentro da secretaria, isso não foi conversado com a gente, né? Ele meio que terceirizou o comunicado para pessoas que não têm a menor expressão dentro da prefeitura. Eu procurei ele para conversar sobre isso. Eu tomei ciência. Ele a gestão do senhor? Não, ele nunca interferiu no meu trabalho, não. Eu sempre tive muita liberdade para trabalhar. O que eu percebi no último ano é que ele criou um processo dentro da prefeitura que engessou a prefeitura. Ele criou gargalos que você não conseguia mais fazer as coisas que você fazia no ano anterior. Eu mesmo já estava ciente que não dava mais para continuar. Cheguei até a ter essa conversa com ele, né, colocando meu cargo à disposição. Mas estava conversando com alguns assessores diretos do Rodney sobre a minha saída. E assim, no período da saída, ele sumiu da prefeitura, né? Então, assim, eu fiquei sabendo isso pela imprensa, eu mandei o WhatsApp para ele, liguei e tal. A gente não conversou, eu acho que não precisava ser desse jeito, né? Para uma pessoa que tinha uma profunda admiração, eu fiquei decepcionado pelo aspecto técnico. Eu acho que ele como gestor, ele tem algumas coisas que precisam ser aperfeiçoadas e melhoradas. Mas, pessoalmente, não tinha nada, né? E eu fiquei chateado, eu fiquei muito chateado, porque eu fui muito leal a ele, né? E eu não senti esse respaldo nesse momento, né? Mas tudo bem, isso já passou e a gente segue em frente. Mas vocês vão se enfrentar, provavelmente, no próximo ano, né? Nos palanques, né? Como é que vai ser esse enfrentamento? O que o senhor espera desse enfrentamento? Eu não acho que vem enfrentar Rodney, né? A gente vai entrar numa campanha, vão ter outros candidatos, né? Eu acho que o Rodney está numa luta aí para tentar recuperar esse capital político dele, que ficou muito abalado. Hoje dentro da cidade, onde ele passa, ele é vaiado ainda, né? Então, assim, colou nele aquela imagem lá do final de 2013, ele ainda não conseguiu se libertar disso, mas a gente vai para o debate, né? E é um debate técnico, eu não levo nada para o pessoal, entendeu? Eu não tenho nada pessoal contra a Rodney, muito pelo contrário, eu quero sempre ter as coisas boas dentro da gente, porque esse sentimento de amargura só é ruim para quem sente. Não, mas né? Independente disso, o senhor há de convir que o candidato que está à frente, né, da gestão, que está hoje prefeito, ele realmente acaba sendo alvo dos outros candidatos, porque você tem a gestão ali para apontar as críticas, apontar os erros. O senhor acha que não tem erros para apontar na gestão do Rodney? Olha bem, eu tenho estudado muito a cidade, né? E eu falei uma coisa em rede social uma vez que causou uma polêmica muito grande, que eu disse que os últimos 5 prefeitos de Vila Velha não inovaram em Vila Velha. Então o problema de Vila Velha não é Rodney. Rodney só piorou a situação, né? Mas você vem de uma sequência de má gestão dentro da cidade que só vem acumulando problemas. Então hoje você tem Rodney assumiu a cidade com 60 milhões de dívida de Neucimar, e eu acredito que ele vai deixar a prefeitura com 3 dígitos de dívida. Eu acho que vai chegar aos 100 milhões de dívida, né? Então ele está piorando o processo. Vila Velha é uma cidade sucateada. As praças de Vila Velha são aproximadamente 92 praças, todas destruídas, né? E isso já vem de algum tempo. Então, assim, ele não fez nada para melhorar especificamente a cidade. Você vê o caos que está na educação, isso veio desde lá de trás. Acho que o único período que nós tivemos um pouco mais de gestão dentro da educação foi no período de Max, onde o governo federal botou muito dinheiro aqui,
onde se construiu muitas escolas, tal, e Max soube capitalizar. Mas no período de Neucimar foi muito ruim e de Rodney está sendo péssimo. Então, assim, esses aspectos, eu acho que ele já está pagando preço por isso, né? Essa rejeição que está tendo ao nome dele é em função um pouco dessa confusão que está dentro da gestão dele nesses 3 anos. Vila Velha, claro que essa discussão pode afunilar, né, no próximo ano, mas além do Rodney que está na gestão, a gente pode ter até 4 ex-prefeitos na disputa, né? O Neucimar, talvez o Max Filho, acreditamos que não, mas não se sabe o que pode acontecer. O Vasco Alves, que já colocou o nome à disposição, e pode ser até que Jorge Anderson coloque o nome, né, na disputa. Eu só vou enfrentar aí 5 pessoas que já passaram pela cadeira, né? E qual o discurso que o senhor vai levar para o seu palanque? Olha, eu tenho observado que há um movimento popular muito contrário a quem tem um histórico político. Todo esse escândalo que a gente está vendo aí em Brasília está contribuindo para isso, né? Desses nomes, né, eu tive a oportunidade de conversar com todos, menos com o Rodney, né? Eu ainda não sentei com o Rodney para conversar. Mas eu tenho rodado a cidade, né? Então eu vejo que Neucimar ele tem um adjetivo que colou nele, né? Onde você anda na cidade, as pessoas sempre fazem essa referência, esse adjetivo que eu não gostaria nem de repetir aqui, mas isso é um desafio para ele reverter essa situação, né? Eu tive também o prazer de conversar com o Max. Fiquei muito impressionado, é uma pessoa muito dinâmica, uma pessoa boa, mas também não acredito que ele venha como candidato, né? Ele está muito bem no mandato dele, foi muito bem votado fora de Vila Velha, tem pretensões para o Estado, entendeu? E eu acho que ele abrir mão disso para pegar uma prefeitura totalmente endividada com Vila Velha, com esse caos que está em Vila Velha, colocar o capital político dele em risco. Eu acho assim, eu no lugar dele não faria, eu pensaria muito nesse ponto. Eu jantei com o Jorge Anderson tem algum tempo atrás, fiquei muito impressionado, uma pessoa realmente muito dinâmica, né? Mas Jorge está numa luta aí, né? Ele tem vários processos, né, em cima dele, que ele está tentando se livrar e tal, mas eu achei ele uma pessoa muito dinâmica. Eu ainda estou apostando juntar alguns nomes, né? O Jorge falou uma coisa para mim muito interessante, ele falou assim, olha, eu vou vir como candidato, mas se eu não puder vir como candidato, eu vou apanhar um nome novo. Porque ele mesmo já não quer mais os mesmos, né? Eu acredito que a população de Vila Velha também não queira mais os mesmos. Eu tenho uma opinião, o nosso povo, a gente tem 30 anos que nós votamos direto, né? Eu acho que é pouco tempo para se aprender a votar. A gente continua elegendo o tiririca da vida, né? Os palhaços e tal. A gente vota muito pelo carisma, né? E muito pouco pelo caráter, né? Os meus concorrentes aí na campanha são pessoas que têm uma exposição muito boa na mídia, né? Eu ainda não tenho essa mesma exposição, mas eu tenho a formação e a experiência que eles não têm, né? Eu sou mestre em gestão, formado por uma Universidade Federal, tenho mais de 20 anos como empresário, sou professor, então eu vou, de alguma forma, mostrar isso para a população e dizer, olha, eu estou pronto para gerir uma cidade como Vila Velha, pegar uma prefeitura como hoje está, não dar jeito, porque eu acho que 4 anos vai ser pouco para você equacionar uma dívida de 100 milhões, por exemplo. Agora, em 2012, na eleição passada, 2012, se o Rodney também apareceu como novidade, né? Como o senhor mesmo disse, ele apareceu como o candidato que não tinha uma carreira assim. Da mudança, né? Isso, que nem vem nesses ventos da mudança, né? E houve uma grande decepção. Isso a gente olha pelos números, pela reação do eleitorado. Hoje ele tem uma aprovação muito baixa, né? E eu acho que aí seria um grande desafio. O senhor está falando que também, diante, como a Renata disse, desses candidatos que eles, vamos dizer, eles podem usar a experiência como um trunfo, o senhor vai ter que usar, respeitando aí a comparação, mas talvez alguns dos apelos que o Rodney também usou na eleição de 2012. Como que o senhor faz esse discurso de convencimento sem fazer com que o eleitor se lembre do Rodney e corra do senhor? Eu acho que assim, a leitura que eu faço, eu acompanhei bem esse processo eleitoral, e o Rodney ele não veio com esse discurso do novo, não. E o Rodney ele veio como uma terceira opção. A coisa ficou muito polarizada entre Max e Neucimar. Eu lembro que no início as pesquisas mostravam o Max com 40%, né? E acabou o Max nem para o segundo turno. Então eles meio que se
começaram a brigar entre eles e Rodney ficou livre para caminhar, né? A perda de Neucimar, para mim, foi uma surpresa, porque Neucimar foi para a campanha com apoio da Câmara integralmente. Neucimar tinha o apoio de todos os fornecedores, todas as empresas que prestam serviço da prefeitura, tinha o apoio de toda a liderança comunitária, mas só que tem aquele adjetivo que eu falei, aquela rejeição, e isso pesou, tá, para Neucimar. E Rodney veio livre com relação a Rodney, não veio falando um discurso novo, não veio falando, eu não vi nenhuma novidade. A campanha, o segundo turno dos dois foi mais os dois brigando, né, pareciam duas lavadeiras brigando um com o outro, do que falando propostas exatamente, né, Neucimar falando de GPS, aquelas coisas todas assim que não teve uma discussão política de fato, houve dois caras ali brigando entre eles e tal. E a rejeição de Neucimar tirou Neucimar do jogo. Eu acho que não foi Rodney que ganhou essa eleição, não. Eu acho que foi Neucimar que perdeu para ele próprio. E aí perdeu um, sobrou para Rodney. Isso caiu no colo dele, né? Eu acho que o apoio de Paulo também contribuiu muito para que essa diferença... Você vê que a diferença dos dois não foi muito grande no segundo turno, né? Então, são coisas que acontecem na política. Aquela coisa que do jogo, né? E surgiu esse espaço e Rodney soube aproveitar bem, né? Mas eu vejo dessa forma. Para esse pleito agora, eu acho que as coisas vão ser um pouco diferentes, né? Então, você falou, realmente Rodney está com um índice de aprovação muito baixo. Em 2013 foi muito baixo, em 2014 foi pior. E você percebe que ele não conseguiu reverter essa situação. Assim como aquela rejeição de Neucimar continua. A sensação que eu tenho que a proporção que tem de aprovação de Neucimar é igual à de rejeição. Então, se ele tem 10% de aprovação, ele tem 10% de rejeição. Então, sabe, eu acho que a população ainda está na expectativa de algo realmente novo, algo confiável. É o que te motiva a entrar na disputa. Não tenho dúvida disso. Que tem espaço aí para o Eu acho que sim, e eu estou muito seguro pelo que eu tenho de valor para oferecer, né? Eu tenho 49 anos, eu tenho experiência para isso, então eu estou muito seguro desse espaço. E eu quero passar isso para a população, eu quero mostrar a ela que eu estou pronto para o desafio, né? Rodney, quando assumiu em 2013, a primeira reunião nossa, eu lembro que o secretário de Finanças falou, olha, a dívida é de 60 milhões e você vai passar o mandato todo pagando essa dívida, né? Então ele tinha que ter um plano de ação para saber que o dinheiro seria curto e teria ainda dívida para pagar, né? E isso não foi feito, por isso que está nesse colapso toda a gestão. O próximo prefeito, ele vai ter que saber já de antemão que ele vai ter quase 100 milhões para pagar, né, que é uma dívida quase que impagável em 4 anos. Então, você tem que ter um plano de ação bem definido para poder você fazer os investimentos na cidade e pagar o que se deve, senão você transforma a cidade num colapso, como está acontecendo aí, no lixo, para de recolher, é greve toda hora, né, é professor reclamando, é segurança e tal. Então, assim, eu estou estudando muito bem esses números, né, para que se eu for agraciado aí com essa possibilidade, já saber o que fazer, né? E o PRP? Por que o PRP? E é tranquila a sua construção de candidatura dentro do PRP também? Olha, o PRP foi um presente, né? Eu tava dentro do... Quando eu saí do PDT, eu fui procurado por muitos partidos, muitos oferecendo aí várias propostas, e o PRP foi onde eu encontrei uma estrutura melhor, né? A estrutura está muito bem montada, o presidente, que é o Ismael, é uma liderança nova, é uma pessoa de grupo, né? Então ele me deu assim um espaço muito legal, né? E eu vejo o PRP em Vila Velha como uma família. De tudo que eu vi na política, eu não vi uma estrutura igual àquela. Pessoas muito tranquilas, pessoas muito dispostas a fazer, nomes novos, né? O PRP não quer coligar com ninguém, não quer aceitar candidato com mandato, ou seja, ele está vindo com uma proposta nova. E eu estou muito à vontade, eu estou muito em paz com isso. Por isso o seu nome não do deputado Hudson Léo? Então, o Hudson é uma pessoa muito boa, eu tenho uma relação muito boa com o Hudson, mas eu acho que ali a briga do Hudson com o partido foi uma questão de poder, né? O presidente estadual, Marcos Alves, ofereceu a presidência para ele num determinado momento, ele achou que não era interessante, e aí se nomeou o Ismael, que começou a trabalhar, né? E agora o Hudson decidiu querer a presidência do partido, mas já tem um presidente lá, né?
E aí essa movimentação que foi feita, a coisa não encaixou muito bem, né? Mas eles vão sentar e vão equacionar isso. O Hudson é uma pessoa boa, o Ismael também é uma pessoa sensacional, o Marcos Alves é uma boa pessoa também. Acho que no final tudo vai ficar legal, houve assim, mal entendido, acabou indo para a imprensa, ficou uma coisa mal resolvida, mas assim, pelo que eu conheço de caráter dessas pessoas, eles vão equacionar isso numa boa. E assim, o PRP está crescendo muito e de forma silenciosa, né? Isso está assustando os adversários, mas a gente está se estruturando muito bem, tanto para a majoritária quanto para a proporcional a partir do ano que vem.